Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube, do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos criando esse projeto para analisar a obra do Espírito André Luiz, recebida pelo médium Chico Xavier. Estamos na introdução desse projeto, na terceira parte dessa introdução, estudando a questão da obsessão. Hoje a gente vai encerrar o assunto da obsessão, em que a gente está analisando itens do capítulo da obsessão em O Livro dos Médiuns, de Kardec, itens que tratam da obsessão que tem alguma ligação com a ideia do nosso projeto. A gente afirmou nos estudos passados que esse tema da obsessão é um dos mais importantes para o projeto todo. Por isso é muito importante que você assista todos os vídeos sobre esse assunto. E claro que, de preferência, todos os vídeos do projeto que a gente está tentando mostrar em Kardec aquilo que é essencial para a gente analisar uma obra de uma maneira profunda e séria. Então, hoje nós vamos encerrar esse assunto da obsessão, estudando o finalzinho desse capítulo da obsessão de O Livro dos Médiuns, analisando o item 254 do Livro dos Médiuns. Esse item 254 são perguntas que Kardec faz para os espíritos sobre o assunto da obsessão, que de uma certa maneira tratam de tudo aquilo que a gente vê no capítulo inteiro. Mas a gente pegou então algumas questões específicas, não todas. Evidente, quem quiser aprofundar o assunto deve estudar lá na obra de Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Mas a gente pegou aquelas que têm a ver com o nosso projeto, né? Nós vamos analisar, então, esse item 254, algumas questões importantíssimas que Kardec faz para os espíritos e que a gente vai ver que as respostas que os espíritos dão elucidam muito essa questão da obsessão e desmistificam muitas noções equivocadas que a gente tem sobre o problema da obsessão. Então, vamos analisar o item 254 do Livro dos Médiuns, diz Kardec, abre aspas. Primeira pergunta: por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam? E como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Respondem os espíritos: não é que falte poder ao espírito bom. É, a mais das vezes, que o médium não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que o de outro. Isto o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Vejam que interessante a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. Porque ele quer entender por que os médiuns caem na obsessão, muitas vezes, mesmo chamando os bons espíritos. Isso é muito importante. Porque não basta simplesmente chamar os bons espíritos e achar que a gente não está sujeito à obsessão. E Kardec faz uma pergunta provocativa, porque ele quer saber, mas o médium está chamando os espíritos superiores, os espíritos bons. E mesmo assim está sendo enganado pelos fascinadores, pelos obsessores. Mas então os obsessores têm mais poder que os espíritos bons? Vejam que boa pergunta, né? E aí os espíritos vão mostrar algo que a gente tem que entender na ciência espírita. Não é que os espíritos bons tenham menos poder que os espíritos obsessores. A obsessão ocorre, mesmo o médium chamando os bons, por uma fraqueza, por um defeito, por uma opção do médium. E os espíritos superiores respeitam a lei de justiça, o livre-arbítrio, respeitam as nossas escolhas, deixam que a gente aprenda e a gente desenvolva as virtudes necessárias para se livrar dos erros, das mentiras, dos problemas. Então eles mostram, mais às vezes o médium não é bastante forte
O médium está chamando os espíritos bons, mas no fundo o médium ele também se identifica com os seus fluidos, os seus pensamentos, o seu comportamento com os espíritos obsessores. E essa afinidade que ele também tem com os obsessores acaba sendo mais forte do que a vontade desse médium de se ligar aos bons. Então é por isso que a gente diz e a resposta deixa claro, não é uma fraqueza dos bons. É evidente que os bons são sempre mais fortes, mas o médium é que está, na verdade, de alguma maneira deixando e se identificando mais com os espíritos obsessores. Como ele diz ali, né? O médium é fraco, o médium ele acaba cedendo à sugestão dos maus, dos obsessores, dos fascinadores e ouvindo menos, dando menos ouvidos aos bons. Então é uma falha do médium, não é uma impossibilidade dos bons espíritos. E ele mostra o fluido do médium se identifica com o obsessor. E a gente sabe que esse fluido ele representa as qualidades íntimas do espírito do médium. Então é muito lógica a questão, mostrando que é uma falha nossa, não é dos bons espíritos. Mas tem algo mais importante que essa questão traz e que a gente vai desenvolver agora, que é um dos motivos da gente trazer isso para o projeto. É a gente entender que mesmo médiuns que têm a intenção de se relacionar com os bons espíritos podem acabar sendo enganados por espíritos obsessores. Para que a gente não pense que é uma garantia, simplesmente uma simples vontade, uma simples boa intenção para nos fazer escapar da obsessão. É muito importante a gente entender isso, porque o movimento espírita acha que médiuns que têm boa intenção, que são pessoas boas e que fazem o bem, que isso faz com que elas estejam 100% protegidas da obsessão. A gente está vendo aqui a questão que não é assim. E outra coisa muito importante que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, inclusive é o nosso próximo assunto, é como que o Espiritismo, nas obras de Kardec, mostra a nossa relação com os espíritos superiores, os anjos de guarda, os guias espirituais. Porque também o movimento espírita pensa que, não, se o médium é bom, tem boas intenções, pratica o bem, o anjo de guarda não vai deixar que ele seja enganado por um espírito obsessor, que ele não vá ser obsediado. Bom, a questão primeira aqui está mostrando, da 254, que não é assim. Os espíritos bons não transgridem as leis naturais, eles respeitam as leis naturais. Se as falhas, a vontade, a fraqueza, os fluidos do médium está dando possibilidade dos maus e mentirosos o enganarem, os bons espíritos respeitam essas condições. Então não é verdade no espiritismo que os anjos guardiões nunca deixariam o médium ser enganado e obsediado. A gente está vendo aqui na questão 1. Se o médium tem defeitos, não tem a ver com a capacidade dos bons espíritos. Tem a ver com as falhas do médium que acabam por uma questão de causa e efeito. Ele tem a causa, o quê? Afinidade, fraqueza, imperfeições. Qual é o efeito? Ele acaba sendo vítima dos espíritos obsessores, mesmo sendo uma pessoa boa e que chama os bons. Por isso cada um segundo as suas obras, por isso a lei de justiça, os espíritos bons não desrespeitam isso. Então, para que a gente não pense falsamente, ingenuamente, a gente precisa começar a tirar isso da cabeça. Esse mito, essa falácia que inventaram no movimento espírita. Não, esse médium está garantido e protegido, porque ele pratica o bem. Não, a gente está vendo que não é bem assim. Se ele tem qualidades que fazem, se ele dá qualidades fluídicas que fazem ele se identificar com os espíritos obsessores, ele vai sim acabar atraindo os obsessores e sendo enganado. Então é uma questão que não é sobre a discussão não é sobre a capacidade dos bons espíritos, que esses eles têm, mas a discussão é nossa. A gente tem que se melhorar, mesmo sendo uma pessoa boa. A gente tem que analisar as nossas fraquezas
e afinidades para que a gente não caia na obsessão. Senão seria muito fácil, né? A gente não precisaria se melhorar porque os bons simplesmente nos protegem. A gente tem defeitos que atraem os espíritos obsessores, a gente faz coisas que atraem os obsessores, e aí os bons nos protegeriam sempre. Vejam, isso não é justo. Isso seria imoral. Então a gente tem que pensar muito mais em tomar cuidado para saber que nós temos imperfeições e que elas não atrapalhar. E não basta achar que os bons espíritos vão nos ajudar. A gente também tem que fazer a nossa parte. Por isso, ajuda-te, o céu te ajudará, como diz o Cristo. Vejam como é coerente toda a doutrina espírita, inclusive com a moral do Cristo. Então é uma imoralidade a gente pensar que a gente pode ter o defeito que for, basta fazer um pouco de bem e os bons espíritos têm a obrigação de nos defender, de nos proteger. Não é assim, a gente está vendo isso. Vamos ver agora, Kardec continua nesse assunto, na segunda pergunta, abre aspas. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Respondem, então, os espíritos. É uma provação. E quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com o mostrarem obsediado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências de virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente, mil outras coisas que não percebeis? Porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Senhoras e senhores, essa é uma das mais importantes questões que os espíritos tratam com Kardec sobre esse assunto da obsessão, desse tema que nós estamos tratando, e por isso a gente deixou por último. Vejam que Kardec e os espíritos deixam absolutamente claro que mesmo pessoas moralizadas de muito mérito podem ser obsediadas. E, ademais, os espíritos fazem questionamentos para a gente refletir. E quem disse que essas pessoas que a gente julga de muito mérito não têm, no fundo, defeitos, problemas, vícios, pensamentos ocultos? Vejam a importância dessa questão. Porque a gente criou no movimento espírita uma ideia de que a gente pegou médiums em que a gente colocou neles a seguinte ideia: esse médium ele é protegido, ele jamais será enganado, porque ele pratica o bem, porque ele é virtuoso, porque ele é quase santo. E essa questão coloca dois pontos, como a gente já falou. A primeira, mesmo que ele pode ter a aprovação de ser enganado pelos espíritos obsessores. E depois o que os espíritos dizem, mas quem garante que esses médiuns que você está julgando santos e altamente moralizados, que eles não têm defeitos ocultos que você não descobriu, não sabe? Esse é o nosso grande equívoco. A gente analisa ingenuamente as pessoas, por isso que a gente é tão enganado na nossa vida. Porque a gente julga a pessoa pela fama, pelo que ela aparenta, pelas aquelas horas ou minutos que a gente vê a pessoa na mídia, na TV, numa palestra, numa entrevista, e a gente já julga que a pessoa é praticamente santa, perfeita, e que, portanto, tudo que vier dela é confiável, ela é protegida, tudo que ela diz é verdade. Esse é o equívoco nosso. E a gente sabe aqui, dando um exemplo clássico, a gente sabe que é exatamente o que fizeram com o médium Chico Xavier, que recebeu a obra Nosso Lar.
Qual é a lógica do movimento espírita? Não, o Chico era uma pessoa boa, uma pessoa meiga, uma pessoa que deu a sua vida em nome do espiritismo, da prática da mediunidade, da consolação das cartas psicografadas. Ele ajudava os pobres, ele não ficava com dinheiro, ele ajudava as pessoas enfermas, ele visitava presídios. A gente foi elencando uma série de coisas que esse médium fazia, e fazia realmente, e aí a gente concluiu, logo, ele é protegido pelos espíritos superiores e nunca o que ele psicografar vai conter inverdades. Mas isso é um erro. Que a questão segunda que a gente leu ajuda a elucidar. Primeiro porque, mesmo ele fazendo tudo isso, a questão é clara. Ele pode passar pela aprovação de ser tentado, enganado pelos espíritos obsessores. Mas aqui vem outro problema. A gente colocou nas costas dele esse peso, essa exigência, esse alto nível, que ele nunca se deu. Porque a gente não tem como saber ao certo o íntimo das pessoas, inclusive do médium. Ele podia ser uma pessoa excelente, mas nutrir elementos internos que ainda são alguns defeitos, claro que são menos defeitos que os nossos, por exemplo, mas são defeitos e isso basta para que a gente possa ser enganado pelos espíritos. Então a gente tem que refletir sobre, nós estamos refletindo errado, nós estamos partindo das premissas equivocadas para concluir sobre esse médium. Porque a única maneira de não ser enganado pelos espíritos é ser perfeito. E quem é que pode se dizer perfeito na Terra? E quem é que diria que alguém vai dizer que o médium, o Chico, era perfeito? Ele mesmo dizia que não era. E ele deu várias provas de alguns conflitos que ele vivia. Então isso basta para que eles tenham a possibilidade de ser enganado. Fora aquilo que a gente não sabe do seu interior. Então a gente precisa acordar para isso e raciocinar como estão colocando os espíritos aqui. Nunca a gente pode achar que algo é 100% garantido na Terra. Por isso que a gente não pode abdicar do estudo, do uso da razão, da análise, da crítica, da comparação, de se submeter a outras pessoas. O próprio Allan Kardec, que era um espírito superior, mas não era perfeito, não era puro. Ele teve que melhorar seus textos, os espíritos chamaram a atenção dele para diversos pontos que ele tinha que melhorar. Muitos espíritos tentaram enganá-lo. Mas ele não fez apenas isolado com a sua cabeça a doutrina espírita. Ele precisou da ajuda dos espíritos, ele criou critérios de avaliação racionais, ele usou a universalidade do ensino. Vejam, é assim que se constrói e se descobre a verdade. Agora a gente achar, bom, tem um médium, ele faz bondade, tudo que vier dele já é a verdade absoluta, ele não se engana e está protegido. Isso é um erro nosso que a gente criou no movimento espírita. E o que eu quero deixar nesse estudo que a gente está concluindo esse assunto, que os espíritos deixam claro nesse item. Eles deixam claro que mesmo a pessoa sendo de alto mérito, irrepreensível moralidade, como diz a questão, ele pode ser enganado. Como foi o Chico? Apesar de toda a sua bondade, como ele não era perfeito, ele nutria conflitos interiores que possibilitaram que ele fosse enganado pelo Emmanuel e pelo André Luiz, por exemplo. Esses espíritos fascinadores. Tanto que a sua própria vida mostra isso, como ele era passivo, ele tinha medo e não confrontava e nem ia contra o que esses espíritos diziam. Olha, tá aí um exemplo de um vício moral que ele tinha que possibilitava ele ser fascinado e enganado por esses espíritos. Era uma pessoa excelente, mas o vício do medo, o vício da humildade em excesso, que não é uma humildade boa, fazia com que ele aceitasse as coisas. Logo, ele foi um instrumento cego de espíritos fascinadores, ardilosos, como o Emmanuel André Luiz. Então, que a gente não se iluda nunca mais com esse estudo aqui.
do que o Kardec e os espíritos estão dizendo. Para achar que alguém está 100% garantido e protegido, que os bons espíritos vão proteger sempre. Não, não é assim. Há uma lei de justiça no universo. Se a pessoa, se a pessoa tem defeitos, ela está apta a errar e a ser enganada. E a lei de justiça diz que para ela parar de ser enganada, de errar, ela tem que desenvolver as virtudes e os conhecimentos para isso, para não ser mais enganada. Ela tem que adquirir a força moral. Porque se só os espíritos bons os protegessem, isso não seria nem educativo, né? Quanto menos justo. Então que a gente abra os olhos para isso. Vamos continuar. Agora nós vamos analisar a terceira pergunta desse riquíssimo item 254 do Livro dos Médiuns. Pergunta Kardec, abre aspas. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Respondem os espíritos. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele, é o a que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga a seu médico, dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Então vejo que aqui Kardec aprofunda ainda mais a questão para que a gente tenha clareza da racionalidade do que eles estão ensinando aqui. Não é que se o médium sofreu uma obsessão, foi enganado, que ele é indigno, que ele é uma pessoa que não vale nada, que ele é altamente imoral. Não, não. Não mancha a história do médium ele ter sido enganado. As virtudes que ele apresentava continuam tendo seu mérito. O problema é que elas não bastaram para impedir que ele fosse enganado. E ninguém o ajudou na época, porque as pessoas também eram ignorantes e fascinadas. E alimentavam isso. Então, ele, como diz o Espírito, não disse indignidade, é um obstáculo. Que cabe ao Espírito remover, o médium, remover esse obstáculo. Não basta simplesmente, como ele diz ali, não basta súplica e prece. Olha que coisa interessante, como o Espiritismo é uma ciência, o Espiritismo não é ingênuo, não é irracional. E ele dá uma belíssima metáfora para deixar claro para a gente como é que funciona o processo. Não basta que um doente diga ao médico, né, dê-me saúde, quero passar bem. Que é o exemplo da prece, né? A gente simplesmente pede ajuda, chama os bons espíritos, mas espera aí, como ele diz ali, o médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Não vai adiantar eu fazer certas coisas, mas eu não fazer tudo que é necessário para me livrar dos obsessores, dos fascinadores. Esse é o nosso equívoco. A gente acha que uma coisa supre a outra, e não é assim. Eu posso ter várias virtudes, mas aqueles defeitos que eu tenho, eles não vão anular as virtudes. Mas os meus defeitos naquela área, eu vou sofrer as consequências dos defeitos. É a mesma coisa com o médium. Ele tinha muitas virtudes, mas os defeitos que ele tinha fizeram que ele fosse enganado pelos espíritos mentirosos. Mesmo ele tendo toda a sua religiosidade, o seu sentimento no bem, porque ele não fez o que era preciso para afastar esses espíritos. E ninguém o ajudou, que é também mais grave ainda, porque as pessoas. Por que as pessoas não ajudaram? Porque as pessoas achavam que aquilo era maravilhoso, correto? Como elas também não estudavam Kardec, elas não sabiam que aquilo era uma aberração. As pessoas deviam ter ajudado o médium a se livrar do Emmanuel e do André Luiz, que são espíritos inimigos do espiritismo, altamente perigosos e fascinadores. Então, o espírito acabou sendo submisso, e eu já disse muitas vezes, escravo desses espíritos, sofreu horrores por causa disso. Ninguém ajudou, pelo contrário, estimulou. Então, é o exemplo que ele dá aqui. Mesmo o médium sendo bom e orando e fazendo súplicas, não adiantou. Porque não adianta, eu preciso de mais coisas. Eu preciso desenvolver todas as virtudes para escapar dos espíritos maus. Em definitivo, né? Então vejam o bom senso, a lógica, a justeza da teoria espírita.
Como a gente tem que jogar fora o critério da autoridade. Ah, é só porque é o fulano, então é bom, é verdadeiro sempre. Não, a gente tem que ver. A gente aprendeu aqui. Como ninguém é perfeito, a gente não pode abdicar da razão, da análise, da crítica. Que é o que fizeram com o Chico e o que o próprio Chico fez, se submetendo a tudo que o Emmanuel queria. Né? E por fim, vamos analisar a sétima questão. Vejo que a gente pulou, porque realmente é só o que tem a ver com o projeto. Pergunta Kardec, abre aspas, que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações escritas. Respondem os espíritos. Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então vejam, a gente encerra essa parte sobre a obsessão com uma belíssima questão sobre aqueles que pensam, bom, você disse, colocou todos os problemas aí da obsessão, então é melhor eu não praticar a mediunidade. Porque, veja, você colocou todos os riscos de uma obsessão, de ser enganado, mesmo eu tendo mérito, eu posso ser enganado, então é melhor eu não praticar. Isso é uma tolice, e os espíritos vão dizer que é uma loucura. Porque o que causa isso, a gente já tratou disso e a questão está concluindo. O que causa a obsessão não é a prática. Porque mesmo se eu não praticar, os espíritos vão, como diz a resposta, vão se manifestar espontaneamente, mesmo que eu não os chame, e eu não tenho como impedir que eles me influenciem. Ah, não, eu não vou na casa espírita, eu não vou praticar a mediunidade. Os espíritos vão estar em todos os lugares, eles vão acompanhar você, eles vão estar na sua casa, eles vão lhe influenciar e vão causar obsessão do mesmo jeito. Porque não é a obsessão, como a gente já viu, que causa não é a mediunidade que causa a obsessão. Então é um erro a gente pensar que porque existe a obsessão, então a gente não vai praticar a evocação e a mediunidade. Veja, a questão está deixando claro. E ele dá um exemplo muito bom, ele diz que isso se assemelha a crianças, né? Que tapam os olhos e acham que ninguém está vendo elas. Olha, e olhem o termo que os espíritos usam. Fora loucura querer suprimir. Os espíritos estão dizendo que querer deixar de evocar os espíritos é loucura. Vejam que não é o Michel que está falando. Ir contra a evocação, olha o que os espíritos estão dizendo, é uma loucura. Olha o termo forte que eles usam. Mas por quê? Ele explica por quê. Querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens só porque imprudentes podem abusar dela. Por isso que é uma loucura, porque não faz o menor sentido, é irracional e é se prejudicar ainda mais. Não praticar a evocação é se prejudicar ainda mais, não é fugir da obsessão, é isso que a gente precisa acordar. Por isso que é uma loucura, um absurdo que o Emmanuel faz, que o André Luiz faz, quando eles são contra a evocação, e qualquer um que seja contra. Porque não é a evocação que causa a obsessão, e pelo contrário, é a prática da evocação, da mediunidade, que vai fazer com que a gente se livre da obsessão. Por isso que quando a gente vê pessoas e espíritos sendo contra, é ignorância ou má intenção, porque eles querem manter a gente presos, eles querem manter a gente na obsessão, eles não querem ser descobertos. Olha o que diz a frase, o meio de se lhe prevenir os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então a gente tem que estimular as pessoas a conhecer e praticar a evocação. Não dizer para elas não praticarem porque tem perigo. O perigo é não praticar. É loucura, grave para sempre esse termo dos espíritos. A gente tem que praticar a mediunidade para descobrir os espíritos que nos rodeiam e afastar os maus e afastar os obsessores. A gente tem que criticar, tem que analisar, tem que usar razão, tem que usar Kardec,
tem que submeter outras pessoas para a gente fugir. Os espíritos que são contra analisar, criticar, questionar e praticar a mediunidade são mentirosos, são ignorantes, são pseudo-sábios, são contra o espiritismo, querem o seu mal. Não caiam nessa falácia. Porque quem quer o seu bem vai estimular você a estudar, questionar, analisar, criticar, evocar, chamar os bons, ver quais são os espíritos que estão me rodeando. Então que a gente conclua esse estudo sobre obsessão abrindo os olhos para tudo isso. Que é preciso praticar a mediunidade e a evocação, todos nós, e que a gente não pense que há seres protegidos, especiais, porque tudo deve ser analisado, tudo deve ser criticado, tudo deve ser questionado, tudo deve ser aprendido e passado por um exame, e tudo a gente deve ter cuidado, nunca perder o bom senso. E aproveitar a prática da mediunidade. Não achar que esses perigos a gente tem que deixar de praticar porque tem esses inconvenientes. Pelo contrário, como a questão está dizendo. Isso seria como uma criança que fecha os olhos e acredita, agora ninguém está mais me vendo. Que a gente abra a mente para isso. Definitivamente no movimento espírita. Para a gente entender os erros de interpretação e de opinião que a gente produziu no movimento espírita. Dizendo que é perigoso praticar a mediunidade, que a gente não tem que praticar a evocação e que o médium Chico é alguém santo e protegido, 100% garantido. A gente viu nesses estudos sobre obsessão que não é assim e a gente viu que todas as características de um médium fascinado o Chico teve. E todas as características de um espírito obsessor, fascinador, o Emmanuel e o André Luiz tinham. Então que a gente compare, raciocine e que a gente tenha um novo entendimento daqui para frente. Até o nosso próximo estudo.